recebi um comentário, que é esse que está aparecendo aqui na sua tela, pedindo para eu trazer um caso clínico com um paciente com traqueostomia, ventilando, né, respirando ali por oxigênio. Então eu resolvi trazer esse caso clínico, essa aula que hoje que você está vendo. Porém, não só esse caso clínico e não vamos só responder ele, não. Hoje eu estou te trazendo um roteiro passo a passo, para a partir de hoje você responder qualquer caso clínico que você tiver aí na sua faculdade, no seu curso. Então já pega aí rapidinho o seu café ou chá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui, mais uma aula do Enfermagem Total. Fala enfermagem, tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio, sou enfermeiro, estou na enfermagem há mais de 12 anos e resolvi trazer hoje um roteirinho aqui, um passo a passo para você responder casos clínicos, tá? Isso é uma dúvida que eu recebo muito, é impressionante, assim como existe uma máxima que não consegue compreender como resolver casos clínicos ou até mesmo nunca foram apresentados, nenhum professor trouxe essa informação até eles, né? Então eu resolvi trazer isso para vocês, porque não é tão difícil, tá? Existe um passo a passo, um passinho aqui de 4 passos, pá! Você vai resolver um caso clínico. Lembrando, tá? Aqui estamos falando de um caso clínico com foco em fazer diagnósticos de enfermagem e plano de cuidados, tá? Se você tem um caso clínico aí para fazer diagnósticos médicos, interpretar radiografia, não é esse o foco, tá? O foco é um caso clínico onde é apresentado um paciente, você tem que resolver ou realizar diagnósticos de enfermagem e um plano de cuidados para ele. É isso que você vai aprender a fazer hoje. E não só para um paciente com tráqueo e oxigênio, para qualquer paciente. Então, já vou deixar outra coisa clara. Isso não é aula, essa daqui, esse vídeo que você está assistindo, não é uma aula para você sentar, pegar o seu celular, ficar de boa. Não, eu quero que você sente uma mesa, agora se você tiver disponibilidade, ou se não, continua assistindo aí no celular e tal, mas tente pegar um papel caneta, porque eu quero que você treine junto comigo, tá? Aqui eu não quero molezinha, eu quero ou abre uma nova aba aí no seu celular, abre 2 abinhas, para você escrever também junto, porque eu quero muito que você treine comigo, tá? Não quero realmente que isso entre de forma passiva, porque eu tenho quase certeza que você não vai aprender se você fizer de forma passiva. Eu quero que você faça de forma ativa junto comigo. Inclusive, no final dessa aula, eu vou pedir até para você deixar alguns comentários sobre as suas respostas sobre esse caso. Mas rapidinho, antes da gente ir para o caso clínico em si, já vou pedir para você clicar no botão gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo, né? Como eu sempre faço em todos os vídeos, mas pouca gente faz, então por favor, faz aí que me ajuda, tá? Principalmente compartilhar em grupo da família, compartilhar em grupo do WhatsApp do hospital, do plantão, da faculdade, do curso técnico, né? Manda lá para eles que, pô, olha isso aqui, cara, né? Na sua faculdade, se você tem grupo da faculdade, manda isso agora. Eu tenho certeza que todo mundo vai te adorar, você vai receber aí um 10 do seu professor na próxima avaliação. Este é o nosso caso clínico, nós vamos lê-lo juntos e aí a gente vai ir para o próximo slide e vamos entender qual é a estrutura para responder qualquer caso clínico que você tiver de agora em diante, tá? Então vamos lá, OSJ, 65 anos, foi admitido na unidade de terapia intensiva após uma cirurgia de emergência para tratamento de câncer de laringe e no momento está com traqueostomia. Ele está em uso contínuo de oxigênio a 2 litros por minuto por catéter nasal e sob monitorização cardíaca devido a antecedentes de hipertensão e insuficiência cardíaca. Seus sinais vitais no momento são frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, pressão arterial de 150 por 90 milímetros de mercúrio, frequência respiratória de 22 incursões respiratórias ou incursões por minuto, saturação de oxigênio de 93% e temperatura de 37,5 graus Celsius. Exames laboratoriais revelam hemoglobina de 11 gramas por decilitro, leucócitos de 14.000 milímetros cúbicos, creatinina de 1,2 miligramas por decilitro e eletrólitos dentro dos limites normais. Radiografia de tórax mostra discreta atelectasia no pulmão direito. Relata a sensação de ansiedade e dificuldade para dormir. Apresenta sinais de secreção traqueal espessa e tosse ineficaz. Tá? A gente tem muita informação aqui, tá? Eu fui marcando aqui coisas para dar entonação, mas desconsiderem. Porque a primeira coisa que você vai fazer vai ser identificar os problemas, tá? Inclusive, esse daqui é o nosso modelo de resolução.
essas são as 4 etapas, tá? Você colocou anota isso daqui, tá? Não vou falar tatuar, porque vai que tem algum doido aí que resolve tatuar de verdade. Então, pega isso daqui, põe de plano de fundo do seu celular, se é isso que você está estudando nesse momento na faculdade, no seu curso, tá? Isso. Você só precisa disso para resolver um caso clínico. Primeiro, escolher uma teoria. Isso daqui é numérico, tá? Eu acabei não colocando, mas escolher uma teoria ou modelo de enfermagem. O processo de enfermagem, ele é sempre baseado no modelo teórico ou no modelo de enfermagem. Nessa aula eu vou usar o modelo dos padrões funcionais de saúde de Gordon, tá bom? Esse é o modelo que eu utilizo na minha prática. Eu, Fábio, me sinto muito confortável utilizando isso. E eu vou te explicar o que eu me sinto mais confortável, tá? Caso você queira, Fábio, eu quero que você traga uma aula com caso clínico, só que utilizando o modelo de Mandaguiar-Horta, que é o que minha professora mais pede. Oren. Nossa, os professores na faculdade adoram também pedir Oren. Dorothy Oren, né, do autocuidado. Escreve para mim nos comentários qual teoria, né, um caso clínico com base em qual teoria você gostaria de ver. Que aí eu trago uma parte 2, 3, 4, 5 dessa resolução de casos clínicos aqui com diferentes teorias. E aí você vai entendendo, você vai conseguir ramificar, né, entender qual que é a diferença entre elas. Inclusive, eu já faço até uma recomendação. Eu tenho um vídeo aqui, é um pouco antigo, verdade, mas onde eu te explico como utilizar as teorias de enfermagem na prática, tá? Eu sei que teoria de enfermagem parece muitas vezes algo distante, que, meu Deus, eu nunca vou usar isso na minha prática. E não, você usa pra caramba, ou você pode usar pra caramba. Aí vai facilitar muito sua vida se você usar. Então, eu super indico essa aula. Isso daqui foi um workshop que eu fiz de práticas, boas práticas, né, em processos de enfermagem. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula aqui, se você está por dentro desse tema. Mas vamos lá, vamos falar do modelo de padrões funcionais de saúde de Gordon, tá? Quem foi Gordon, Fabio? Nunca ouvi falar de Gordon. Gordon foi a primeira presidente da Nanda International, ela que criou a Nanda, e ela tem um modelo que é justamente o modelo que a Nanda utiliza, tá? Então a Nanda, ela é organizada em cima de um modelo de enfermagem, que é o modelo dos padrões funcionais de saúde de Gordon. Por isso que eu, Fábio, gosto muito de te explicar a utilizar Nanda utilizando o modelo de Gordon, porque é o modelo da Nanda. Então, na hora que você entende o modelo e vai procurar diagnósticos da Nanda, tá tudo escancarado na sua cara, facílimo, tá? Então é isso que eu vou tentar fazer hoje e eu espero muito que você aprenda. Então, se você tem o Nanda 21, 23, que é a última versão que a gente tem em português no Brasil, tá? A versão 24 e 26 ainda não saiu em português, tá? Na data que estou gravando esse vídeo. Estou gravando este vídeo no dia 26 de setembro de 2024, tá? Nessa altura do campeonato não temos ainda a versão em português do novo Nanda, só a versão em inglês, tá? A versão em inglês eu tenho no Kindle, inclusive já tem aula para vocês aqui, eu traduzi boa parte das coisas, novos diagnósticos de enfermagem, traduzi tudo para vocês. Se você tem esse Nanda 2123, tá na página 114. Vamos abrir juntos aqui. Quando você abre na página 114, você vê uma tabelinha, né? Essa tabela aqui. O que é isso, Fabio? Aqui você tem, basicamente, todos, né, isso daqui mais em, sei lá, azul, roxo, particularmente não sei que cor é essa, mais escuro aqui, essas caixinhas escuras, são os domínios da Nanda, e essas caixinhas brancas são as classes dentro dos domínios. Se você não conhece a Nanda ainda, eu indico, né, tem uma playlist aqui no canal, acho que não vai dar tempo de explicar hoje, mas tem uma playlist aqui no canal explicando como usar Nanda, como a Nanda é organizada, como fazer diagnósticos Nanda. Putz, tem muita coisa já aqui, tá? A Nanda é organizada em cima de classes domínios, isso chama taxonomia. Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo junto com vocês hoje nessa aula vai ser pegar esse caso clínico que eu apresentei, colocar cada problema dentro da sua respectiva caixinha. Que caixinha é essa? Os domínios. Eu vou tentar, não estou prometendo, deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado um PDF com essa tabela. Aí você, talvez, se você não está nesse momento com o Nanda, ou você não tem o Nanda, você pode acessar esse PDF aqui embaixo e ter acesso, pelo menos, a essa partezinha aqui, né? Esse é a nossa segunda etapa. Nós vamos agrupar os dados no modelo. Vamos pegar tudo que é problema e colocar nas devidas caixinhas. Então, vamos lá, a gente vai pegar agora, ler novamente o caso clínico, só que com caneta na mão, de preferência um marca-texto aí de várias cores diferentes, você vai escrevendo, você vai marcando tudo que é problema, tá? E vai colocando problemas de acordo com as caixinhas aqui da Nanda.
certo? Vamos fazer isso junto, vamos lá. Ó, o OSJ, 65 anos, até agora não tem problema nenhum, foi admitido na unidade de terapia intensiva. Vamos lá. O fato de estar na UTI não é algo bom. Então, eu vou marcar aqui de vermelhinho, porque o vermelho, para mim, vai indicar um domínio. Agora, vamos procurar qual domínio vai ser esse. Promoção da saúde? Não. Não tem nada a ver com terapia intensiva. Nutrição? Também não. Eliminação em troca? Não. Atividade e repouso? Também não. Percepção e cognição? Também não. Autopercepção? Não. Papéis e relacionamentos? Não. Sexualidade? Nem um pouco. Enfrentamento, tolerância ao estresse. Opa, tem potencial. Princípios da vida? Segurança? Não. Conforto? Não. Crescimento? Não. Então, enfrentamento e tolerância ao estresse. Após uma cirurgia de emergência para tratamento de câncer de laringe. Para mim, também isso tem muito a ver com o estresse do paciente, tá? Então, uma cirurgia de emergência para tratamento do câncer de laringe. E encontra-se com traqueostomia. Traqueostomia também é um problema, mas eu vou marcar de outra cor, porque já não tem muito a ver com estresse, mas com alguma outra coisa. Vamos procurar de novo o que passa. Para mim, a parte de traqueostomia, ela está muito voltada com relação à eliminação e troca, porque dentro do domínio de eliminação e troca, você tem a função respiratória, tá? Como classe. Então, para mim, faz sentido como a traqueostomia está aqui num problema respiratório. Então, ele está em uso contínuo de oxigênio a 2 litros por minuto, tá? Então, de novo, a gente tem a questão pulmonar aqui. E sob monitorização cardíaca. Opa, parte cardíaca aqui. Então, eu vou pensar aqui em atividade de repouso, domínio 4. Tá? Então, eu vou colocar de azul. Tá? Então, monitorização cardíaca de azul, devido a antecedentes de hipertensão e insuficiência cardíaca. Novamente, aqui para mim, atividade e repouso. Com relação aos sinais vitais, apenas a frequência cardíaca e a pressão arterial estão alteradas. Então, eu vou colocar eles também na questão de atividade e repouso, também no azul aqui para mim. Com relação aqui aos exames laboratoriais, a hemoglobina e os leucócitos, eles estão alterados. E o que isso traz para a gente? Traz uma questão aqui de proteção, tá? Se os leucócitos estão alterados, então a gente tem um problema aqui de proteção corporal. Olha o nome aí, então a gente vai lá na classe 11, segurança e proteção. Nossa, Fábio, que rolê que você está fazendo. Calma que você vai entender como vai ficar muito mais fácil. Aqui, por mais que seja mais complexo, vai facilitar a sua vida lá na frente, tá? A radiografia de tórax mostra discreta atelectasia no pulmão direito. Pode ser que você vá no caminho mais óbvio, tá? Da questão de eliminação e troca, parte pulmonar. Eu vou colocar essa atelectasia também na questão de segurança e proteção por uma questão de lesão corporal, tá? A atelectasia é literalmente já um tipo de lesão dentro do nosso pulmão, então colocarei com isso. E olha que interessante, né? Relata a sensação de ansiedade, dificuldade para dormir e tá com sinais de secreção traqueal espessa e tosse ineficaz. Ansiedade, dificuldade para dormir, novamente aqui a questão do estresse, enfrentamento, né? Então, ansiedade, dificuldade para dormir, então novamente vermelho. E sinais de secreção traqueal, então temos uma obstrução de vias aéreas, então problema de proteção aqui corporal, então novamente proteção, vou colocar de verde. Então, secreções traqueais espessa e tosse ineficaz. Então, pronto. O que eu fiz aqui? Eu peguei tudo que é problema e coloquei cada um dentro de um quadrado, cada um dentro de uma caixinha, tá? Outros exemplos disso, por exemplo, agora citando rapidamente a teoria de Van Aguiar-Horta, ela diz pra gente que os problemas eles devem ser colocados em 3 diferentes caixinhas. Problemas psicossociais, problemas psicoespirituais e problemas psicobiológicos, tá? Então, tudo que é problema biológico tu vai colocar numa caixinha, tudo que é problema espiritual na outra e tudo que é problema social tu vai colocar na outra, tá? Então, esse é um exemplo, tá? Então, o modelo ele vai te trazer esse agrupamento, você vai colocar cada problema dentro do seu quadrado. Mas, Fábio, o que eu faço com isso, tá? Você me tacou um monte de informação aqui na minha cara. Então agora eu vou pegar o quê? Eu vou definir os diagnósticos de farmácia de Nanda. Agora é a hora que a gente pega o Nanda e não folheia. A gente vai direto ao ponto que a gente precisa, tá? Então eu vou, por exemplo, pegar aqui tudo que eu marquei de verde, que foi o segurança e proteção, tá?
Tudo que eu marquei de verde, então, foi aqui, ó, hemoglobina, os leucócitos, a atelectasia, secreção traqueal espessa, tá? Então, que é tudo aqui, ó, caso clínico, é a hemoglobina que está baixa, leucócitos estão baixos, a atelectasia, secreção traqueal e a tosse ineficaz. Esses são os problemas que eu tenho dentro deste quadradinho, dentro deste problema de segurança e proteção. O que eu faço agora? Eu pego meu Nanda e abro aonde? No domínio 11, segurança e proteção. Eu não ficarei folheando o Nanda, tá? Então eu vou abrir aqui diretamente ao ponto, né? Domínio 11, vou até abrir a câmera aqui. Vou abrir no domínio 11, segurança e proteção. Aqui, de cara, vai ter todos os diagnósticos de enfermagem desse domínio, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou ler o nome desses diagnósticos e ver qual o nome que me chama a atenção, qual que tem a ver com isso daqui. Também não é qualquer um dentro desse domínio que vai ter a ver com o meu paciente. Então, vou até ler com você. Risco de infecção. Leucos, os leucocitócitos, legal. Mas, vamos lá. Risco de infecção no sítio cirúrgico. Não fala nada, né, de vermelhidão e tudo mais no sítio cirúrgico, né, no local onde foi realizada a cirurgia. Risco de aspiração. Esse paciente tem uma secreção traqueal, uma tosse ineficaz. Tem potencial. Vamos abrir isso daqui rapidinho? Então, ó, página 428. Vou abrir aqui na página. Qual a primeira coisa que eu faço para ver se meu paciente tem esse diagnóstico? Eu leio a definição. Suscetibilidade à entrada de secreções gastrointestinais, secreções orofaríngeas, sólidos ou líquidos nas vias traqueobrônquicas, que pode comprometer a saúde. Vamos ver os fatores de risco. Barreira para elevação da parte superior do corpo? Não. Conhecimento inadequado sobre fatores modificáveis? Não. Deslocamento da sonda de nutrição enteral? Ele nem sonda tem. Desobstrução ineficaz de vias aéreas? Sim, ele tem uma traqueostomia, né? Dificuldade para deglutir? Obviamente, por causa da traqueostomia também, isso acaba trazendo. Motilidade gastrointestinal? Resíduo gástrico aumentado? Populações em risco, ó, idosos. Então já bateu mais uma coisa aqui, por mais que não seja um problema, mas a Ananda traz como alternativa para você as populações em risco, tá? Então eu colocaria assim que as pacientes, por exemplo, têm risco de aspiração. Mas vamos pensar em outro aqui, ó. Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Pô, maravilha. O paciente tem uma atelectasia, tá tudo travado, né? Não... Está literalmente obstruído, está literalmente fechado as vias aéreas. Está com uma secreção traqueal, então e tosse ineficaz. Vamos abrir aqui para ver, né, confirmar se realmente o meu paciente tem isso ou não. Então, vou abrir aqui, ó. Vou ler o que? Primeira definição. Capacidade reduzida de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter a via aérea desobstruída. Perfeito. O paciente tem, por exemplo, né, como característica definidora, tosse ineficaz. Fatores relacionados, corpo estranho na via aérea. O que é uma traqueostomia, gente? É um corpo estranho na via aérea. Muco excessivo, tá? Então, meu paciente, por exemplo, tem desobstrução. Então, eu vou utilizar esse diagnóstico aqui para vocês, para a gente continuar o caso clínico. Vou pegar, então, dessa parte verde e vou dizer, meu paciente tem desobstrução ineficaz de vias aéreas. E o que eu faço com essa informação? Já determinei o diagnóstico que o meu paciente tem. Eu vou criar um plano de cuidado para esse diagnóstico. Então, para cada diagnóstico de enfermagem que você fizer, você vai ter uma meta para esse diagnóstico e para cada diagnóstico você vai ter um plano de cuidados. Você vai ter cuidados de enfermagem, ou seja, ações de enfermagem para você realizar junto com o paciente, tá? Então, que é o caso que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, meu paciente tem desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionado a secreção traqueal espessa, tosse ineficaz, presença de traqueostomia, que esses daqui são os fatores relacionados, tá? Evidenciado por, né, as características definidoras, né? Isso daqui está tudo no Nanda. Evidenciado por dificuldade para expectorar secreções. Quais são meus objetivos com esse diagnóstico? Eu quero que o meu paciente melhore a limpeza das vias aéreas e facilite a expectoração das secreções. Tá? Esse é o meu objetivo. Quando o meu paciente atingir isso daqui, terei atingido a minha meta. E o que eu tenho que fazer? Quais são as intervenções? Nesse caso aqui, eu utilizei intervenções NIC para atingir essa meta. Eu vou realizar a aspiração traqueal conforme necessário, monitorando a resposta do paciente.
Vou incentivar a hidratação adequada para a gente umidificar essa secreção. Ensinar técnicas de tosse eficaz ao paciente, tá? Isso pode ser muito bem feito em conjunto com a fisioterapia. Administrar medicamentos broncodilatadores e mucolíticos conforme prescrição médica. Então, se for necessário aqui, vamos fazer uma inalação ou alguma coisa desse gênero. Monitorar os sinais vitais e saturação de oxigênio continuamente para eu conseguir ter essa observação, conseguir analisar melhor o meu paciente. Veja aqui algumas ações para este diagnóstico de enfermagem, tá? Lembrando que a gente pegou o caso clínico aqui e fez o quê? A gente fez uma porrada, né? Pelo menos 4 domínios diferentes, ou seja, pelo menos 4 diagnósticos de enfermagem diferentes, mas vejam que nesse meio tempo, só de segurança e proteção eu já achei 2. Tá? Então você consegue realmente achar muito mais diagnósticos do que a quantidade de domínios aqui que você marcar, certo? E o que eu quero de você agora no final dessa aula? Né, Fábio, você falou que eu ia colocar a mão na massa. Sim, chegou a hora. A gente marcou já, eu já fiz metade do processo junto com vocês. A gente já marcou em qual domínio estão aqueles problemas. Eu quero que agora você abra o Nanda e olhe naqueles domínios quais diagnósticos de enfermagem, quais outros diagnósticos de enfermagem esse paciente aqui tem. E eu quero que você escreva para mim nos comentários desse vídeo. Eu vou responder um por um, tá? Pode ser que eu demore um pouco, pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou responder um por um desses diagnósticos ou desses comentários, dizendo se eu concordo, se não concordo, o que eu poderia melhorar, o que eu não melhoraria, se já está perfeito, tá? Então, escreve para mim nos comentários que outros diagnósticos de enfermagem, e se você quiser ir mais além, tá? Quiser fazer mais completo ainda e me deixar mais feliz ainda, é você escrever o plano de cuidado também para cada um desses diagnósticos. E aí você pode utilizar nick ou não, a seu critério. Bom, essa aula já ficou grande para burro, mas eu espero que você tenha aprendido como fazer diagnósticos de enfermagem, como responder um caso clínico aí na sua prática, agora aí na sua faculdade, no seu curso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, principalmente compartilhe, isso me ajuda pra caramba, você não tem noção. Como ajuda vocês compartilharem esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, cara, grupo do plantão, grupo da faculdade, isso me ajuda demais. E ajuda vocês também, né, no caso, que eu tenho certeza que, pô, um conteúdo desse dificilmente você vai achar aqui na internet. É isso, e eu te vejo na nossa próxima aula aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.